Boa noite a todos. Hoje, para quem não sabe, hoje é o dia da Bíblia. Na verdade, o dia da Bíblia deveria ser todo ano, né? Todo ano, todo dia, toda semana. Porque é uma coisa que a gente precisa para a nossa vida, para o nosso entendimento. E muitas igrejas separam esse dia para fazer alguma campanha, levar o pessoal a buscar e orar mais a Deus. E hoje nós vamos terminar a carta de Tiago, que nós já começamos umas semanas atrás, e hoje nós vamos ver o último tema da carta, que é justamente sobre oração. Oração em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, que bem provavelmente todos nós estamos passando por dificuldades de alguma forma. E sendo o dia da Bíblia, e é um tema que nós vamos estudar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ou ligasse o seu celular. Nós vamos fazer leitura desse texto. É Tiago, capítulo 5, verso 13 até o 18. E se você está sem Bíblia, depois eu vou projetar aqui e você vai poder acompanhar, tá bom? O texto diz assim, é Tiago 5, 13 a 18. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Vamos orar a Deus. Nosso Deus, nós lemos a Tua palavra e queremos pedir que o Senhor fale a cada coração aqui nessa noite, através desse texto e dessa Tua palavra. Esteja nos ensinando, nos exortando, e que a gente possa perceber a Tua voz nessa passagem. Em nome de Jesus, amém. Nesse texto que nós lemos, Tiago ele vai trazer alguns ensinamentos que são bem práticos para a nossa vida com relação à oração. Ele começa assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. É interessante que, não sei se vocês sabem, a vida no primeiro século foi muito conturbado para a igreja. É diferente de hoje, que a gente tem a liberdade, pode cultuar aqui, pode cantar, pode comprar Bíblia, pode fazer tudo. Mas naquela época, no primeiro século, quando você fosse batizado, você estava, na verdade, assinando o seu atestado de óbito. Porque viria perseguição na certa. Eles iam saquear os seus bens, iam te torturar, iam te perseguir, e você ia viver sob ameaça, porque você teria que falar que Jesus é o Senhor, o Kyrios. O imperador, ele falava, não, eu que sou o Kyrios, o Senhor, eu sou Deus. Então começou a ter muita morte, muita perseguição,
muita pobreza, porque os bens eram saqueados. Mas agora na carta de Tiago, a gente vê também que havia muitas pessoas que estavam sofrendo provações, dificuldades. Aqui ele fala, está alguém entre vós sofrendo? É bem provável que você aqui hoje esteja sofrendo de alguma forma. Talvez aí desemprego, alguma enfermidade que está ali, falta de salário. Todos nós enfrentamos dificuldades, porque nós, quando somos salvos, nós não somos tirados do mundo para ficar dentro de uma bolha. As leis da natureza, o nosso corpo está sujeito a enfermidades, a nossa família está sujeita a ter mortes, lutas, porque a gente vive num mundo que está sujeito a essas coisas. Alguns filósofos lá na antiguidade, para resolver esse problema aí de dificuldades, de lutas, de sofrimento, sabe o que eles diziam? Os filósofos epicureus, eles falavam o seguinte, que você precisa contentar com aquilo que você tem. Epicuro falava assim, se você tem um pedaço de pão, fica contente. O contentamento é uma doutrina, um ensino bíblico, você precisa contentar com o que você tem. Mas Epicuro, ele falava assim, você tem que contentar com o que você tem, e você precisa curtir a vida também. É certo que nós também devemos contentar com o que tem, curtir a vida, mas eles faziam isso para resolver um problema maior com relação ao sofrimento, que o Evangelho vai trazer uma outra proposta. Havia um outro grupo de filósofos, que eram os estoicos, eles falavam o seguinte, olha, você precisa, para resolver os seus problemas, você precisa crer que está tudo determinado, é o destino, está tudo destinado, você precisa ficar, não adianta, já está destinado a isso aí. Não é isso que a Bíblia ensina também. Tiago, ele vai dar aqui uma outra alternativa. Ele fala assim, está alguém entre vós sofrendo? O que ele fala? Faça oração. Faça oração. Agora, isso aqui é um imperativo. Aparece aqui como um imperativo. E eu posso falar para vocês que uma das disciplinas mais difíceis da vida cristã é orar. Como é difícil orar. Se você tem problema de insônia, sabe o que você faz? Você fala assim, eu vou orar. Porque a gente não é normal do ser humano a buscar em oração, colocar os nossos problemas assim diante de Deus. E também porque parece que a oração é um negócio esquisito, né? A gente vai falar para Deus uma coisa que Ele já sabe. Tudo que se você for falar para Deus, Ele já está sabendo, não está? Por que a gente tem que orar então? A gente tem que orar, não é para a gente falar para Deus o que a gente está precisando, e nem o que Ele precisa fazer. Quando a gente ora, a gente está falando para a gente mesmo, quem é que está tomando conta da situação? Quem é o nosso Deus? Porque quando você está em oração, a sua alma começa a falar com Deus e você começa a tirar o foco de você mesmo e colocar o foco naquele que é o Todo-Poderoso, Deus que toma conta, que está no controle de tudo. Agora você fala, e você não escuta a voz de Deus. Você nem está vendo Deus. Você não está vendo e não escuta, e quando você pede, parece que demora muito. Sabe por quê? Porque quando você fala com Deus, você quer agradar a Deus, você precisa de ter fé. Você precisa de ter fé e crer que Ele está ouvindo, que Ele sabe de tudo, que nenhum fio do cabelo cai sem a permissão dEle. Então você coloca diante dEle uma coisa
que ele já sabe, mas que você precisa reafirmar para você mesmo quem é que está tomando conta de tudo. Então, por isso que o Tiago fala assim, ó, se você está sofrendo, faz oração. A nossa tendência, pelo menos a minha, é orar quando vem um problema muito grande na nossa vida. Não é errado você orar quando você está passando por uma situação difícil. Eu estou falando que a nossa tendência é orar quando o circo começa a pegar fogo. É ou não é? Aí você, olha, vamos orar, vamos orar. E é isso que o Tiago fala, está alguém sofrendo, faça oração, ore a Deus, porque a tendência nossa é quando está acontecendo um problema, é assim, você fala, aconteceu isso, eu tenho que correr, eu tenho que procurar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer, aí você vai aqui, você bate ali, bate o nariz ali, bate a cara aqui, você cai aqui, a coisa não vai. E chega um momento que você está tão desesperado, você cai no chão. E quando você cai, parece que é aí que você olha para cima. Tem gente que é assim, né? Tem gente que só busca a Deus quando a coisa já está muito complicada. Olha para você ver a história de Jonas. Jonas, quando ele decidiu fugir da presença de Deus, fugir da presença de Deus é não fazer aquilo que ele está mandando, porque não adianta. Para onde Jonas fosse, Deus ia estar sabendo. Jonas, quando fugiu da presença de Deus, ele falou, eu vou fugir. Ele não orou. Quando ele chegou lá no porto de Jope, ele foi comprar a passagem dele para ir para Tarsis, o oposto do que Deus tinha mandado. Quando ele foi comprar a passagem, ele não orou. Quando ele desceu para o porão do navio para dormir, ele também não orou. Quando o barco estava em tempestade, os marinheiros estavam desesperados com aquela coisa toda, ele também não orou. Mas quando ele estava no vento do peixe, no fundo do mar, quando a vida dele estava chegando no fim, aí ele lembrou de orar. Porque assim é a nossa natureza. Orar quando está tudo difícil. Lembra da história de Ezequias? Ezequias, ele recebeu a triste notícias de que ele tinha uma doença, que ele ia viver mais 15 anos. Terrível. Não tem nada pior do que você receber uma notícia de que você está com uma doença terrível. O médico deu aquele diagnóstico, ele olhou assim, falou, aí você gela por dentro. Não tem nada pior. E Ezequias recebeu essa mensagem que ele ia morrer. Sabe o que ele fez? Ele voltou para a parede, ele foi buscar a Deus em oração. Ele foi orar. A oração deve ser a primeira coisa que a gente tem que fazer. A avó da Cláudia, ela, durante a Segunda Guerra Mundial, ela estava lá na Alemanha e tinha vários filhos, né? Era um escadinho. O pai da Cláudia também estava lá no meio e estava chegando no final da Segunda Guerra Mundial e ela com aquele monte de filhos, sem comida, sem nada. Mas ela era uma mulher de oração. O avô da Cláudia estava na guerra e a avó da Cláudia lá com aquele monte de crianças e não tinha o que comer. Mas ela era uma mulher de oração. E ela conta que quando eles estavam ali sem saber o que comer, um exército lá dos aliados passou em frente à casa dela, que passava aquelas tropas, tudo, acho que talvez o exército francês, deixou um frango já pronto para comer na porta da casa dela. Como explicar isso? Explicar que Deus, Ele está trabalhando. A
quando a gente está sofrendo, é que a gente precisa orar pelos enfermos. O texto fala assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Olha aqui, 3 atitudes. Chamar os presbíteros, a palavra presbítero é uma palavra grega que significa ancião. Chama assim a liderança da igreja, eram aqueles homens que tinham uma certa responsabilidade dentro da igreja. Chama esse pessoal. Você que está enfermo, você chama. Eu achei muito legal o Socorro. Socorro, a mãe dela faleceu alguns domingos atrás, né? Foi muito difícil, né, Socorro? E ela estava nessa correria toda por causa da mãe dela, e agora a casa dela ficou tranquila, assim, apesar da mãe ter falecido. Mas a primeira coisa que ela falou: olha, eu gostaria que tivesse reunião de oração na minha casa. Tem pouco tempo que ela está participando aqui com a gente, ela participa na reunião de terça-feira na casa dela. Então, é oração. Chame os presbíteros. Segunda coisa, faça oração sobre ele. Terceira coisa, ungindo com óleo. Com relação à cura, eu preciso falar um pouco para você sobre cura, porque tem pessoas que falam assim: olha, mas eu estou seguindo a Jesus, estou sendo fiel, e está acontecendo essa enfermidade na minha vida, eu estou com esse problema, e eu não sou curado. Por que isso acontece? Deixa eu falar para vocês alguma coisa. Jesus, ele não veio aqui para curar todo mundo. Tanto é que ele chegava num lugar, curava um, mas não curava o outro. Ele não curou todo mundo do seu tempo. Ele curou algumas pessoas. Se Jesus veio para curar todo mundo, o plano dele não deu certo. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Apesar de que saber que Deus ele tem poder para curar. Uma coisa é você saber que Deus tem poder, outra coisa é você crer que ele vai curar de acordo com a vontade dele. Algumas pessoas usam aquele versículo de Isaías 53:4, que fala assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E eles pegam esse versículo e falam assim: olha, Jesus já tomou sobre ele todas as nossas enfermidades, e você precisa só ter fé para você ser curado. Isso é uma interpretação errada do texto. A profecia de Isaías tem o propósito de falar que a vinda do Messias seria marcada por curas. E quando Jesus estava lá em Cafarnaum curando um monte de pessoas lá, Mateus ele fala: tudo isso, as curas, aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele está falando assim do ministério do Messias que seria marcado por cura. Segunda coisa, nós não temos autoridade sobre as enfermidades. Seria muito bom se a gente tivesse. Deus ele tem autoridade sobre as doenças, sobre a enfermidade, ele cura quando ele quer. Não adianta a pessoa ficar falando assim: olha, enfermidade, eu determino. Você pode orar para uma pessoa para que ela seja curada. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é você achar que você tem autoridade sobre uma determinada enfermidade, porque não é assim que a coisa funciona. Terceira coisa, a ausência de cura não significa ausência de fé. Você não foi curado porque você não tem fé. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo, ele tinha fé? Eu creio que sim. Mas ele tinha uma enfermidade que Deus falou para ele, olha, e ele pedia para Deus para ser curado. Deus falou: não, a minha graça te basta. Essa semana nós perdemos um grande amigo, um colaborador lá da igreja de Campinas, o Saulo Tamburus, uma pessoa dedicadíssima a Deus, uma vida dedicada a Deus. Ele pegou um câncer e ele faleceu essa semana. Mas ele não tinha fé. Isso não é verdade.
A cura não depende da quantidade de pessoas que estão orando. O que a gente precisa fazer é a gente orar, mas a gente precisa falar, Deus, faça a tua vontade, o Senhor sabe o que eu quero. Mas a gente não entende por que Deus não cura. A pessoa uma vez me perguntou, Deus, pastor, por que Deus não me cura? Eu falei, não sei. Eu não entendo os planos dele. Agora aqui também fala assim, olha, você vai chamar os presbíteros, eles vão orar e vão ungir com óleo. Há um costume nas igrejas, desde o início da igreja, essa questão de ungir com óleo, né? A pessoa estava com enfermidade, o outro lá e ungia aquela pessoa com óleo. Tem duas passagens bíblicas. Uma lá em Marcos, que fala que os apóstolos ungiam com óleo e a pessoa era curada. E tem agora esse texto aqui de Tiago, que fala, ó, você vai fazer oração sobre ele e vai ungir com óleo. Então tem gente, o problema é que tem gente que fala assim, não, se não ungir com óleo é porque não fez conforme a Bíblia fala. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Desde o início da história da igreja, era uma prática que alguns bispos da igreja falaram assim, não, isso aqui é nosso. Isso aqui é responsabilidade nossa. Tanto é que lá no 12º século, tinha assim a extrema unção. Quando a pessoa já estava lá no fim da vida, ele recebia uma unção nos últimos momentos da vida dele. E eles falam também que lá no 13º século, eles falavam que era um sacramento, um mandamento, um sacramento de Jesus Cristo. Jesus não falou sobre isso. E eles falavam o seguinte, que o meio de você receber cura física e espiritual é através da unção. Então a igreja começou a ensinar isso. E eles começaram a falar também que a unção com óleo era necessário para proporcionar perdão de pecados. E também para preparar a pessoa para aquele momento da morte que ela precisava ser ungida. E também é ensinado que a pessoa precisa ser ungida com óleo ali na extrema unção para ela poder receber a salvação. E quem ensinasse isso, fosse contrário a isso, essa pessoa ela era amaldiçoada. Porque a coisa tomou um vulto tão grande. Agora, em nossos dias, o que tem acontecido? Tem acontecido nos nossos dias que vocês já sabem. Muita deturpação com relação ao uso de óleos em igrejas, em algumas coisas que são feitas. Algumas pessoas estão atribuindo poder mágico ao óleo. Aí eles já chamam o óleo de óleo ungido, né? O óleo ungido. Isso aqui não tem base bíblica. E a pessoa começa assim, você pode ungir minha casa? Você pode ungir o meu carro? Eu comprei um carro, vamos lá ungir o carro, vamos ungir minha casa, vamos ungir o carro, vamos ungir meu objeto, vamos ungir tudo. Isso aí não tem base bíblica. A pessoa quiser fazer isso, ela pode fazer, mas... Aí na igreja você vê também o pessoal falar, ó, vem aqui que eu vou ungir sua mão. Se você é dizimista, eu vou ungir a mão dos dizimistas. E por aí vai. Aí você vê também hoje em dia, comércio de óleos, né? Óleos ungidos. Você entra às vezes em algumas livrarias evangélicas, você vê óleo de tudo quanto é jeito. Lá em Israel, você entra em qualquer lugar que vende coisas, tem óleo de Israel. Óleo de Israel. O pessoal tem aqueles ungüentos, aqueles bálsamos, aqueles nardos, perfume, tudo que o pessoal traz para cá, porque de Israel tem um poder assim muito maior, né? Agora, a Bíblia ensina que a unção com óleo, ela tem em seis situações diferentes. Primeiro, como um cosmético. Antigamente as pessoas viviam num clima muito seco lá no Oriente Médio, né? E eles usavam aquele óleo para poder passar na pele, que aquela pele ressecada passava aquilo assim, era uma coisa cheirosa, era o hidratante da época. Então isso aqui era um
um costume. Se você quiser ungir com óleo também, fica à vontade, vai aí, pode passar aí que não tem problema. Um outro uso, em honrarias. Quando uma pessoa ela era honrada, uma pessoa ilustre ia numa casa, ela era honrada, eles passavam óleo na pele dela, óleo no cabelo, e óleo no corpo e no pé. Vocês lembram da história de Maria lá, que ungiu Jesus? Um lugar fala que foi na cabeça, outro lugar fala que foi no pé, porque geralmente era no corpo inteiro que passava aquilo ali, que fazia aquela coisa, porque isso era uma honra. O Salmo 23, unge minha cabeça com óleo, que o Salmo ali está falando do hospedeiro, né? O cara que vai hospedar a pessoa e vai tratar bem, vai encher o cálice dele, o meu cálice transborda. Isso significa, vai, eu pago tudo, está tudo aqui para você. Ungir. Então isso aqui era usado em honrarias. Em terceiro lugar, funerais. As mulheres foram lá no túmulo de Jesus para passar o óleo nele de embalsamento, que era uma prática daquele tempo também. Outra coisa, um uso cerimonial. A pessoa, quando ela era ungida, ela era separada como rei, eles despejavam o óleo na cabeça dela. Então, era um costume daquela época. Hoje em dia, aqui, a gente não vai fazer um negócio desse aqui, né? Um outro uso do óleo, uso terapêutico. Vocês lembram lá da parábola do bom samaritano? Que ele chegou, aplicou vinho e azeite na ferida. Porque eles criam que aquilo ali tinha um poder curador e alguns ferimentos, até que sim. Hoje em dia, nós não vamos usar isso, não vamos usar óleo, porque tem outros medicamentos aí muito melhor do que isso aí, né? Um outro uso, que é o último aqui, é um uso simbólico. Devido a esses vários significados, eles achavam que as pessoas naquela época, quando você colocasse óleo na cabeça dela ou na mão, aquilo ali era uma demonstração da presença de Deus e que Deus iria curar de alguma forma. Então, quando o Tiago ele vai falar sobre isso aqui, a gente tem que entender o seguinte: Jesus ele não usava. Jesus, quando ele curava, ele não ficava usando óleo. E ele também não falou sobre isso. No Novo Testamento também não tem uma ordem para a gente ficar usando óleo nas pessoas. Um outro detalhe que a Bíblia fala assim que não tem base para óleos especiais, igual o pessoal fala aí que tem um óleo ungido, um óleo especial. Isso não existe. Porque no primeiro século a unção com óleo foi substituído pela imposição de mãos. Então as pessoas estavam lá com enfermidade, o outro chegava lá e colocava a mão sobre ele. Porque essa simbologia toda foi substituída pela oração. E é por isso que Tiago vai falar sobre essa questão aqui, porque é uma coisa daquela época. Agora, ele coloca aqui, e a oração da fé salvará o enfermo. O que vai salvar o enfermo? A oração da fé. E o Senhor levantará. Quem vai salvar não é o óleo, quem vai levantar a pessoa não é o óleo, é o próprio Deus que vai fazer isso aqui e os pecados serão perdoados. Agora, é comum a gente perceber também em algumas igrejas, aquela fala assim: Senhor, derrame a tua unção sobre o teu servo. Ou então fala assim: você não tem a unção. Então, o que significa unção?
Gente, unção na Bíblia, a palavra unção, que é a crisma, né? É a palavra unção, significa, é um sinônimo para regeneração, para conversão. E não um poder que é adicional. Ó, derrama a tua unção sobre o teu servo. O João, ele disse o seguinte, olha só, vocês têm a unção que procede do santo. Versículo 27 fala, quanto à unção que vocês receberam dele, essa permanece com vocês. Nós não precisamos ficar pedindo para Deus derramar unção sobre ninguém. Porque se a pessoa já é convertida, ela já tem a unção. Ah, derrama a tua unção. Isso não faz nenhum sentido. E só para terminar aqui, um outro detalhe desse texto, que Tiago vai falar que nós devemos orar uns pelos outros. Ele fala assim, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros. Não é só para o líder lá da igreja, não, tá? Confessa uns aos outros. Você tem alguma coisa que você quer confessar para uma pessoa, você quer falar para ela, pedir para ela lá, você vai e faz uma coisa assim entre vocês. Não existe um monopólio da confissão de pecados na igreja evangélica, né? E aqui também fala, orai uns pelos outros. Não é só oração. Não é só oração do fulano que tem poder. Ah, aquele lá tem a oração forte. Não existe isso. Ore uns pelos outros. O Zambelli levantou aqui alguns casos, né, de pessoas que estão precisando de oração. Muita gente tem essa necessidade. Eu lembro que eu trabalhei numa igreja lá em Campinas, que é costume na hora do culto falar assim, olha gente, nós vamos ter o nosso momento de oração agora, se você que está aí passando por dificuldade, alguma luta, alguma enfermidade, e gostaria que a gente orasse, vem à frente. Gente, metade da igreja ia. Ficava lotado, era assim. Porque nós temos a necessidade, pedidos. Porque nós estamos numa guerra. É muito difícil a gente ser cristão hoje em dia nesse mundo, porque a gente passa por problema aqui, problema de saúde, problema em casa, indefinição, angústias, tristezas. Por isso que é importante a gente orar uns pelos outros. Vocês ficaram sabendo aqui quem é que está precisando de oração? Ore durante a semana por essas pessoas. Ore quando você estiver deitado na sua cama. Ora. Ora quando você estiver sentado. Ora. Se você está sentado no ônibus, em algum lugar, ora. Você quer orar de joelho? Fica à vontade, ora. Tiago, ele era reconhecido como um homem de oração, e a tradição diz que ele tinha até calo no joelho, de tanto que ele orava. Ora quando você está andando, ora quando você está correndo, ora quando você está andando de bike, ora quando você está dirigindo, de preferência com o olho aberto. Né? Ou seja, orar sem cessar, não é que você tem que ficar igual um louco, orando, repetindo, não, a oração tem que ser uma coisa constante, não é que você... Quando eu me converti, eu achava que eu tinha que, para orar, eu não podia orar deitado, porque então eu inclinava um pouquinho assim, porque... Não, Deus escuta, não é a sua posição, Deus, Ele escuta o seu coração. Quando você está orando assim, com aquela angústia toda. Agora, eu tenho percebido que a oração no passado, as pessoas oravam mais. A gente vê isso na história da igreja. Séculos atrás, as pessoas oravam muito mais. Eram pessoas de oração. Até recentemente, algumas décadas atrás, o mundo era diferente. As pessoas oravam mais umas pelas outras. Mas de 40 anos, 30 anos para cá, o mundo mudou. E nós ficamos mais assim, começou a aparecer muita coisa interessante, né?
1970 começou a aparecer televisão colorida. Antes ali já tinha televisão, algumas casas, gente mais rica tinha televisão. Depois em 86, 87 começou a aparecer videogame, já tinha televisão, aquela coisa toda. 1989, 90 já computadores. Depois dos computadores, na década de 90, por aí, começou a aparecer aqueles celulares. Hoje em dia a gente tem smartphone, que tem tudo. A gente faz tudo, um negócio na palma da mão. E o mundo, as tecnologias, a nossa correria, as nossas coisas, o nosso foco de atenção não ficou mais em oração. Ficou assim nas tecnologias. Tanto é que quando a gente dorme e a gente acorda de manhã, até um tempo atrás, quando a gente acordava, a primeira coisa que a gente fazia é fazer oração, não era assim? A gente acordava e fazia oração. Hoje em dia, quando a gente acorda, qual a primeira coisa que a gente faz? Porque o mundo está mudado. A gente na nossa casa, a gente vê ali a televisão com 450 canais, e a gente acaba não assistindo nenhum, porque tem tanta opção, né? E o mundo está assim. E isso tem levado as pessoas a deixarem a oração. E a oração, Tiago vai falar que ela tem um poder, uma energia. Muito pode por sua energia, a sua eficácia, o seu poder, quando você ora, quando você pede a Deus. E por isso que ele falou assim para os ouvintes dele: como que eu vou ensinar para o pessoal que a oração tem poder de fazer coisas grandiosas? Acho que Tiago ficou pensando, falei, o que eu vou fazer para esse pessoal? Aí ele lembrou de um personagem. Aí ele falou assim: Elias era humano como nós, era um homem semelhante a nós. Tinha dor de barriga, tristeza, depressão, raiva, alegria, tristeza, era igual a gente. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha o que uma oração pode fazer. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. A ênfase está aqui naquilo que uma oração pode fazer. Aí você pega assim as suas coisas, os seus problemas, e você coloca num papel e ora. Ora. O Zambelli, ele sempre manda mensagem, alguma mensagem assim: olha, tem algum pedido de oração? Posso orar por isso? Vamos orar por isso? A gente tem pedidos. Orar uns pelos outros, orar por você mesmo. Começa a orar que vocês vão ver que Deus, Ele muda a sua oração, Deus vai ouvir. Eu não sei o que é que cada um passa aqui, alguma coisa eu sei. Mas são coisas difíceis. Citou Elias aqui para falar que não era um super-homem, um homem igual a nós. Porque a oração, ela faz isso. Esse é o tema da mensagem, que Tiago vai terminar, depois que ele fala de tantos problemas que eles estavam passando, ele termina a carta dele falando assim: ore. Ore. Essa semana, na reunião lá na casa da Inês, eu convidei uma pessoa lá de Belo Horizonte para dar o testemunho da vida dela. Coisa incrível. Uma coisa incrível de resposta de oração. O que Deus faz? O pessoal estava chorando, né? O que Deus pode fazer? A história de uma mulher que ela casou com um homem, esse homem se tornou alcoólatra. E esse homem só batia, espancava e fazia tudo com ela. E um dia ela se converteu. Quando ela se converteu, ela começou a orar. Ela foi para uma igreja lá em Belo Horizonte e o pessoal falou: você tem que orar por ele, olha por ele. Ela tinha tudo para abandonar aquele homem. Tudo.
Mas ela orava. E o tempo está passando, foi passando. E ela colocou dentro da Bíblia dela 10 pedidos de oração para aquele homem. E deixou dentro da Bíblia dela e sempre orando. E isso por 16 anos. E parece que a coisa não ia mudar. E um dia aquele homem estava dirigindo o carro dele, alcoolizado. E ele estava naquelas estradas sinuosas, tortuosas, complicadas de Minas. E o carro dele, como ele estava bêbado, ele já estava virando há muito tempo, né? O carro dele também começou a virar. E quando o carro dele começou a virar assim na pista, ele fala que cada volta que dava assim, Deus ia mostrando para ele o tanto de coisa errada que ele fez. E naquele desespero todo, ele falou: Deus, se o Senhor me salvar, eu vou te servir. E aquele homem se converteu a Deus, e vocês não fazem ideia como que ele é. Como que ele é hoje. E quando ela estava contando isso, quem é que apareceu lá? Ele. Ele pegou e chegou e contou, falou: gente, eu vou parar de orar, já passou muito tempo. Ore para um pedido que você tem, não pare, não desanime, porque na hora certa Deus vai responder. Ele pode responder de uma hora para outra, mas Deus, ele tem um propósito nisso, porque a gente não entende. Ore por cura, ore para Deus curar. Se Deus não quiser curar também, ora para Ele te dar entendimento para você suportar aquilo, que tem coisas maiores do que cura. É você confiar que Deus está no controle, que Ele tem a sua vida e pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Isso é você andar sobre as águas. E a oração, ela faz isso. A minha sugestão é que vocês faça lista, ore, coloque no papel, cobre de Deus, persevere. Não está sendo respondido? Continua orando. Às vezes Deus vai falar assim: olha, isso aqui, vai mostrar para você que Ele tem coisas superiores para você, que a gente não entende, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Amém?